O Fortaleza tem o 15º orçamento da Série A e vem fazendo história nesse Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, vem fazendo realmente uma campanha absurda. E o presidente Alex Santiago falou sobre isso, sobre os objetivos dessa Série A e também mencionou a questão da janela de contratações que fecha hoje. Depois da vinheta, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, primeiro eu vou pedir o seu like para você ajudar aqui o crescimento do canal, tá? Estou me recuperando da crise de rinocinusite, mas ainda estou no processo aqui de fazer um esforço para estar falando para vocês. Então, você que está por aí, ajuda, pô. Ajuda nós que estamos crescendo. Se Deus quiser, vamos bater os 20 mil logo logo. Você que está por aí, verifica se está inscrito ainda. E não esquece, deixa o seu like para a gente continuar crescendo e batendo as metinhas aqui do canal. Mas vamos lá, o Sir Alex Santiago falou com o pessoal do Arenga Cast, o podcast da TVC, que é bem descontraído, tem lá o Renilson, o Vavá, a Loramar, e ele abriu o jogo sobre algumas questões. Eu resolvi trazer esse corte para a gente poder resenhar por aqui, porque tem algumas boas informações ali que o Alex Santiago fala. Então, bom, vamos assistir a participação do nosso querido presidente Alex Santiago lá no Arenga Cast. O título... ou terminar entre os 4 melhores já tá bom demais. Eu vou ser muito sincero, e não tô falando aqui por ser uma questão de tentar dar uma de vaselina, não. Realmente é o que a gente fala lá no PC. A gente vai jogo a jogo. É um campeonato de rendimento. O campeonato de pontos corridos é um campeonato contra o seu próprio rendimento. O Fortaleza, para chegar na posição que ele conseguiu chegar, ele precisou atingir um rendimento praticamente absurdo. Antes da partida do Botafogo, de 28 pontos, o Fortaleza tinha feito 26. Sim. É um rendimento absurdo, principalmente em número de pontos na Série A. Então a gente está muito tranquilo, muito ciente de que a gente tem que viver jogo a jogo, a preparação para cada jogo, né? Sabemos das dificuldades, as oscilações acontecem. Qualquer time do Brasil, seja o Flamengo e o Palmeiras, os maiores orçamentos, oscilam, quem dirá o Fortaleza. Mas a gente sabe que nós estamos com um trabalho bem encaixado, né? Uma continuidade de treinador, uma continuidade de plantel, que vai nos dando essa solidez. E aí a gente vai podendo sonhar, porque, assim, eu gosto muito de ter muita cautela, sabe, Vavá e Renilson? Porque, assim, se a gente fala em título, 2 rodadas que você vai mal, pronto, já faz parte de um quadro passado, né? Então é muito importante a gente ir rodada a rodada, buscando o melhor rendimento do clube. Agora, não se pode negar que nós estamos com uma pontuação altíssima para o momento do campeonato, né? Uma pontuação que normalmente já garante Sul-Americana, né? 48 pontos normalmente garante Copa Sul-Americana. Mas vamos vivendo rodada a rodada. Agora, obviamente, quando a gente atinge primeiro uma pontuação de 45 pontos, que eu sempre coloco que é o nosso primeiro objetivo, nós imediatamente pensamos na pontuação de Sul-Americana, logo depois da pontuação de Sul-Americana, pontuação de Libertadores, né? Agora é o nosso principal objetivo de rendimento e quem sabe lá na frente a gente mantendo esse rendimento jogo a jogo, com o nosso torcedor criando essa atmosfera que está difícil para os adversários enfrentarem aqui, a gente vai sonhar com algo maior. Bom, longevo na Série A. Qual o segredo, hein? Eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo Vavá. Para mim, o meu maior orgulho como diretor, a gente poder ir para o 7º ano de Série A. E isso representa constância, isso representa solidez. E não é nenhum demérito a gente começar o campeonato dizendo que o principal objetivo é os 45 pontos. Sabe por quê? Porque tem times com orçamento milionário, bilionário, que estão pedindo a Deus para chegar nos 45 pontos. Sim. Então nós temos que ter a humildade de chegar e dizer, se esses caras que têm muito mais recursos que a gente estão sonhando com esses 45 pontos, por que o Fortaleza também não vai sonhar? Então, assim, essa consolidação do 7º ano, ela é muito importante. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. E aí vocês fazem o futebol cearense, é importante vocês como imprensa saibam um pouquinho do nosso sentimento de dentro para fora. A cada ano que você vai permanecendo na Série A, você vai aprendendo a jogar melhor a competição. É impressionante. É impressionante. Isso e o Fortaleza vale está tirando esses aprendizados. Isso vale também para as competições internacionais. Sem sombra de dúvida. Sul-Americana e Libertadores. É igual concurso público. Eu tenho muitos alunos, né, na faculdade de Direito que sabem que quando terminam a faculdade vão para o concurso público. Primeira prova que eles vão fazer, se assusta até com a fila. Aí depois vai batendo na primeira fase, depois passa a primeira fase, depois vai para a fase oral, até que consegue passar. Esse é o amadurecimento de um clube de futebol. Vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, até que consegue se habituar com as competições. Você acha que o Fortaleza está maduro o suficiente para conquistar a Sul-Americana este ano? Eu acho que todas as equipes que estão, nós estamos nas quartas de final. Se há 8 equipes que podem sonhar com o título, são as 8 que estão nas quartas de final, né? E o objetivo de qualquer equipe, quando está no campeonato, é buscando fase a fase passar para almejar esse título. Esse caminho que a gente percorreu no ano passado. Talvez você não tenha entendido a pergunta dele. Pois não. Ele cita a Sul-Americana e deixa de lado a Série A. Porque ele não admite. Porque ele estava falando sobre a Série A, rapaz. Pode ser alguma, você não aceita o Fortaleza campeão brasileiro, cara. Eu não aceito, eu não Você não aceita. Começou a arenga. Essa é a brincadeira deles aí, ficar arengando, né? Vai disputando a competição, Isso. vai ganhando marra. Isso. Isso que eu perguntei para opinião. E mais nada. Colocado, né? O Flamengo Com julgamento. Já vai Com trazendo julgamento. aqui a sua participação, a sua pergunta, o seu comentário. Aí tem uma resposta muito boa também do Alex por aqui, Para chegar aos 45 pontos. agora, nesse momento. Ele cita. Não citou, mas a gente sabe. Fluminense, Coringão,
Investimentos altos. Altíssimos. Isso. Quantas vezes mais do que o Fortaleza? Muito mais vezes. A gente tem o 15º orçamento dos 20 da Série A. 15º dos 20. Tá na frente, Isso é numérico. Tá na frente do... Quais Tá são os quase 5? na zona de rebaixamento, né? Tá. Com essa Tá. Quais são os esse 5 orçamento. atrás do Se Fortaleza? você comparar, são basicamente os times que estão hoje na zona de rebaixamento, né, exceto o Corinthians, e eu acho que talvez o Cuiabá também esteja atrás. Mas o Fortaleza hoje é o 15º orçamento dos 20. Isso é muito importante para ver a eficiência entre orçamento e número de pontos da tabela. Fortaleza, nesse sentido, mostra uma eficiência alta, até porque a nossa folha é uma das mais baixas, né? Então nós temos um cuidado muito grande em manter sempre esse equilíbrio, porque se a gente perder essa passada do equilíbrio, todo o trabalho está sendo construído há 7 anos desaba. E você falou uma das folhas mais baixas. Qual o valor da folha do Fortaleza? Hoje a folha do Fortaleza é mais ou menos 7 milhões de reais por mês, né? E, inclusive a gente retraiu o valor da folha do ano passado. O valor da folha do ano passado era até mais alto do que a desse ano. E a gente deu essa retração em relação ao equilíbrio. Não, questão mesmo de otimização de recursos, né? A gente foi devagarzinho vendo ali as situações que eram mais necessárias, os jogadores tinham mais minutagem em campo, os jogadores tinham menos minutagem em campo e fomos organizando o elenco de maneira a estar eficiente do ponto de vista financeiro, execuível do ponto de vista de pagamentos e desportivamente interessante, com todo mundo ali contribuindo. Então a gente tem um plantel hoje que é bastante nivelado tecnicamente, a gente tem basicamente 20 titulares aí, né? E o João Ricardo que tem tido uma sequência maior no gol, e todos entram e todos participam. A minutagem do banco de reserva do Fortaleza é uma das maiores dos 20 clubes da Série A, em relação a minutos que os reservas têm em campo. Então não tem reserva, não tem titular. Olha aí. O que é que eu falei? Não tem. Não tem reserva, Fortaleza. Tem um elenco titular, ele que diz isso. Não, mas você falou o ano Ele quis passado. dizer, não, ele disse. Ele falou isso. O ano passado você falou que não tinha reserva. Este ano você já mudou de ideia. Mudei um Você já pouquinho por causa do disse. Kaiser, aí Você tem já mais mudou de outro ideia. jogador, só isso aí. Não comprou Alex, ainda o Kaiser. Ah, é? já a Germana, claro, vai formular a pergunta dela, mas Não, como... tá hora. Vai dar certo. Né? Vai dar certo, já. Estamos no último dia da janela. Claro. Você é um dos responsáveis lá do departamento Sim. de futebol. Fortaleza contratou Magrão e Mancuso. Sim. Ficou por aí, no finalzinho vai ter uma surpresa para a torcida. Não, o que eu posso dizer para a torcida tricolor, Renilson, é que o trabalho acumulado das janelas que o Fortaleza veio fazendo ao longo desses anos, né? E eu, como você bem disse, a gente já tem que assumir a responsabilidade. Nós estamos ali à frente dessa responsabilidade das contratações, para as que vão bem, para as que não vão tão bem. Hoje o Fortaleza ele é uma soma de janelas, eu diria, né? Então o Fortaleza fez vários investimentos até chegar nesse plantel que nós internamente consideramos nivelado, né? Nós temos ali, fizemos a situação do Mancuso para termos lá uma possibilidade de nivelamento ali pela lateral direita, fizemos a situação do Magrão trocando o Bruno Guimarães que foi para Portugal e vindo o Magrão também do futebol português, mas a gente faz hoje em dia, eu gostaria inclusive de fazer o torcedor refletir nesse sentido, de que cada vez menos que nós mexemos no plantel é sinal de que o plantel está bem equilibrado. Aquela vontade que o torcedor tinha, por exemplo, de ver uma janela de 2022, quando a gente fez 8 contratações, era porque nós estávamos no estágio emergencial, a gente precisava sair da última posição do campeonato. Então, tudo é correspondente ao momento que você vive. E se você pegar Flamengo, Palmeiras, são equipes, as de maiores orçamentos, que vão fazendo essas mudanças no mercado de maneira muito pontual, né? Inclusive, teve protesto da torcida do Palmeiras, porque a Leila, ao invés de contratar jogador, preferiu comprar o avião, né? Mas o torcedor, às vezes, tem que entender que isso representa um equilíbrio do plantel, é sinal de maturidade, né? E aí é muito mais interessante você ter atletas que batem 100 jogos jogando pelo clube, que é sinal de que as contratações funcionaram, porque só joga 100 vezes quem realmente deu certo. Quem não deu não vai jogar 100 vezes. Do que você ter necessariamente toda janela vindo 5, 6, 7, 8 jogadores, é um plantel novo. A gente percebe que tem times aí que estão ali lutando pela sobrevivência na Série A, contratando de qualquer maneira. E isso tudo para tentar manter um orçamento, né? Estar na Série A é muito importante para as equipes que querem continuar com essa solidez de crescimento. Pois deixa eu dar. Falou tudo, né? Bom, eu gosto muito, muito, muito das falas do Alex. Acho que ele é um cara que, didaticamente, ele consegue explicar e trazer realmente uma visão interna que convence, sabe? Até quando a gente corneta muito, mas porque aconteceu isso e aquilo. Cara, quem vive o clube no dia a dia sabe, né? As necessidades e o que não é necessidade. E assim, sobre essa janela, né? A gente viu muita gente pedindo 4, 5, 6 jogadores. Eu até fiz uma pequena fala sobre isso na minha live de hoje. Quem não assistiu pode assistir, foi mais no finzinho. E falei sobre eu estar tranquila com o elenco que a gente tem, né? Confiando nesse grupo de jogadores e também na comissão técnica e diretoria. Porque, de fato, não tem como você não confiar num trabalho tão sólido. Acho que o início de temporada foi ruim, irregular. Mas a título de hoje você vai questionar o quê, pô? Assim, nós temos as nossas limitações financeiras e uma das frases que o Alex falou, né, nesse corte que eu trago aqui para vocês,
foi sobre perder o equilíbrio e jogar no lixo todos esses anos de trabalho. Né? O futebol, ele é assim, ele é cíclico a ponto de, se você cometer esse erro grande, pode acontecer. Então, não tem o que você fazer loucura financeira para buscar um título de campeonato brasileiro se você vai ultrapassar o seu limite. Né? Eu acredito que a gente precisa realmente trabalhar com o que hoje é sólido e é sólido pra caramba. E eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir seguir forte no Campeonato Brasileiro, claro, junto com o torcedor Fortaleza. Ele é imbatível, tá certo? E é isso, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece, deixa o like. Valeu, até a próxima. Fiquem com Deus e